Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu irei dizer para vocês sobre as características do raio-x de frenagem e raio-x característico. Nesse vídeo vai ser bastante interativo, que eu acredito que você vai gostar muito e vai aprender muito mais fácil. Então vamos lá. Qual é a diferença entre o raio-x característico e o raio-x de frenagem? Inicialmente, a energia de cada um deles. A energia do raio-x de frenagem é muito maior do que a energia do raio-x característico. Mas como é que ocorre isso? É simples. Inicialmente, tanto num efeito quanto em outro, em relação à produção do raio-x característico e do raio-x de frenagem, é necessário ter um elétron incidente. Como é que se dá a produção do elétron incidente? Você já se perguntou? Pois bem, basicamente, durante a produção dos raios-x propriamente dito, o que acontece? Uma aceleração dos elétrons. Só que essa aceleração dos elétrons é gerada no cátodo, onde vai possuir um filamento. Esse filamento é o que é responsável pela emissão termoiônica. Toda a energia que é utilizada para produzir os raios-x, aproximadamente 99% é convertida em energia térmica, dita como calor, e aproximadamente 1% é convertida em raio-x propriamente dito, que é o raio-x de frenagem. Só que como é que ocorre esse processo? Vamos lá. É gerada uma corrente, que essa corrente, por sua vez, é passada do gerador de raio-x para o tubo de raio-x. Normalmente, toda essa energia vai ser guiada, vai ser direcionada até chegar no filamento. Esse filamento, por sua vez, ele vai esquentar. Por quê? Vai haver uma produção muito grande desses elétrons. Então, o que é que vai acontecer? Lá no cátodo, que é o polo negativo da ampola de raio-x, no filamento, vai haver uma nuvem de elétrons. Basicamente, esses elétrons eles vão percorrer até o anodo. Essa trajetória do cátodo para o anodo é basicamente a energia cinética. A energia cinética é definida como energia de movimento. Por quê? O elétron vai precisar se deslocar do cátodo até o anodo. Então, essa trajetória é dada como uma energia cinética, ou seja, energia de movimento. Então, todos os elétrons eles foram produzidos lá no filamento através de uma DDP, que é o diferencial de potencial. Basicamente, depois que esses elétrons são formados e são redirecionados até o anodo, é aí onde começa a produção, seja do raio-x de frenagem ou do raio-x de frenamento, onde alguns desses elétrons, eles não obrigatoriamente, eles são convertidos apenas em um tipo de efeito. Pode ser tanto raio-x de frenagem, como também raio-x característico. Vamos lá, pessoal. E como é que é formado o raio-x de frenagem e o raio-x característico? É simples. Vamos separar por partes. O raio-x de frenagem é basicamente quando o elétron incidente ele vai se encaminhar, ele vai ter a sua energia cinética até encontrar com um átomo que vai estar lá no anodo. Ele vai partir do cátodo até chegar no anodo. No anodo vai possuir átomos. Este átomo, por sua vez, vão ser constituído por um núcleo que contém prótons e nêutrons e, ao redor, uma eletrosfera. Nota, é importante ressaltar que o núcleo, basicamente composto por prótons e nêutrons, vai possuir mais carga positiva e o elétron é uma carga negativa. Em física, é dito que os opostos se atraem. Como o núcleo ele vai possuir prótons, o elétron incidente, por ser carga negativa, vai ser atraído por este núcleo. Só que esse elétron ele vai muito rápido. E basicamente, quando esse elétron se aproxima do núcleo, ele é desviado. É aí que ocorre o raio-x de frenagem. Por quê? É como se o átomo ele freasse, ele desacelerasse o elétron que está muito rápido. Nessa desaceleração, o elétron é convertido em um fóton de raio-x devido às suas cargas negativas e positivas. Então, o elétron ele é desviado, convertendo-se em um fóton de raio-x. O mesmo vai acontecer com os outros elétrons simultaneamente. Por isso que o feixe de raio-x é gerado por essa nuvem de elétrons, porque todos os elétrons vão possuir energia cinética semelhante e todos esses elétrons vão partir do cátodo até encontrar-se com o anodo, que é dado a energia cinética, e quando chegar no anodo, todos eles vão se desviar, todos eles vão ser freados, dando assim a origem do raio-x de frenagem.
Diferente do raio-x característico, o que é que ocorre? É a interação de um elétron incidente com um elétron da eletrosfera. Ou seja, no raio-x característico, o elétron ele não é desviado, ele simplesmente vai incidir, ele vai interagir com outro elétron da eletrosfera. E daí o que vai acontecer? Um elétron basicamente vai chocar-se, vai interagir com um elétron da eletrosfera. E esse elétron, por sua vez, ele vai ser expelido desse átomo. O que vai acontecer? Outros elétrons de outras camadas vai precisar ocupar o lugar daquele elétron que foi expelido. Então, o que acontece? O átomo, por sua vez, ele vai possuir o núcleo e ao redor as suas camadas. Cada camada vai possuir elétrons com diferentes energias. Então, basicamente, quando um elétron ele é expelido, outro elétron precisa ocupar o espaço naquela camada. É aí que é formado o raio-x característico. Então, o que vai acontecer? Aquele elétron, para ocupar o espaço vazio daquela camada do outro elétron que foi expelido, ele precisa perder energia. Então, quando ele perde energia, ele libera essa energia. Essa energia, por sua vez, é dita como raio-x característico. Característico de quem? Daquele elétron que precisou passar de uma camada para outra. E assim a gente tem a diferença do raio-x de frenagem e do raio-x característico. O raio-x de frenagem é quando o elétron ele é desviado em relação ao núcleo. O raio-x característico é quando um elétron ele precisa perder energia para poder ocupar outra camada e daí, nessa perda de energia, ele precisa liberar uma determinada energia. Essa energia liberada é dita como raio-x característico. Calma, o vídeo ainda não acabou. Vamos responder uma questão sobre o assunto de hoje. Os raios-x característicos são produzidos quando: letra A. Um elétron de alta energia é desacelerado ao passar próximo ao núcleo de um átomo. Letra B. Um elétron de alta energia colide com um átomo e remove um elétron de uma camada interna. Letra C. Um átomo é excitado por um campo magnético intenso. Letra D. Um átomo é exposto à luz visível. Quem vai responder essa questão é você. Comenta nesse vídeo qual a resposta correta e deixa seu like para ajudar o nosso trabalho.